Boa tarde, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais uma meditação, um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nessa tarde de domingo. Ontem não foi possível botar o estudo, mas hoje estou colocando. Que o Senhor venha nos alimentar com a sua palavra. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais este estudo que o Senhor está me dando para levar para os teus filhos e filhas. Que o Senhor os abençoe nas suas necessidades. Assim eu te peço também que o Senhor nos dê o entendimento da sua palavra. No nome de Jesus, amém. O título do nosso estudo é A Vida de José e os Últimos Dias. Então, continuando o estudo da semana passada, de terça-feira. Então, hoje nós vamos estudar o segundo sonho de José. Nós estudamos o primeiro sonho de José. Hoje nós vamos estudar o segundo sonho de José, ou pelo menos começar a estudar esse sonho. Então, aqui em Gênesis 37, do 9 ao 11, nos diz assim: E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, dizendo: Eis que tive ainda outro sonho. E vi que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Então aqui nós podemos ver, o sonho de José. Segundo sonho de José. José conta o seu sonho para os seus irmãos e para o seu pai, Então, neste sonho, José vê não somente a terra. No primeiro sonho, José vê a terra, Ele no meio do campo, com seu molho e os seus irmãos também. Então, estava trabalhando na terra. Mas neste sonho aqui, José, ele está vendo diferente. Então, neste sonho, José vê não a terra, mas o céu, José vê no céu o sol, a lua e 11 estrelas que se inclinavam diante dele. Então, este é o sonho de José. Então, e vi que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. No primeiro sonho de José, o cenário que ele viu foi diferente, Ele viu a terra, mas no segundo foi o céu. Como já estudamos, que o primeiro sonho de José nos últimos dias não se refere ao governo de Jesus, mas sim o governo do falso profeta e do anticristo nesta terra. O anticristo como falso Messias, governando mundialmente, e o falso profeta como falso Messias, salvador dos judeus como religioso, Então, Faraó representando o anticristo no governo mundial, no governo do mundo. Então, Faraó, ali representando a autoridade do governo. E José representando o seu segundo governo maior do Egito, Então, primeiro Faraó, segundo José, que tinha o mesmo poder. Então, José, como seu segundo governante, mais importante do Egito, recebeu de Faraó a mesma autoridade de governo que Faraó. Faraó disse: você só não mande, você só não é maior do que eu,
na minha casa, né? Você, no meu governo, você tem quase a mesma autoridade que eu. Então, só em poucas coisas José não era maior do que Faraó. No governo do anticristo será a mesma coisa. Então, o falso profeta só não terá autoridade maior do que o anticristo no governo mundial em alguma parte. Mas ele aqui no versículo 11 do Apocalipse 13 diz: E vi subir da terra outra besta que tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. Então, ele exerce todo o poder da primeira besta. Então, quase igual José do Egito, né? Então, agora preste atenção. Só que o falso profeta exercerá mais o lado do controle das pessoas através da religião. Pois se eles não se curvarem ao anticristo, eles, as pessoas, né, também não farão parte do governo, nem terão direito a nada desta terra, e se tornarão inimigos do governo mundial. Então, o falso profeta, ele vai ser responsável de levar a humanidade, de levar as pessoas, de levar a nação de Israel a adorar o anticristo. O anticristo, ele vai querer adoração. E o falso profeta, ele vai ter esse papel. Por isso, a pessoa que não se curvar à religião, que é a marca da besta, porque a marca da besta significa adoração a Satanás, e essa adoração dá direito à pessoa a ter o mamon, né, ter o dinheiro para ter as coisas que querem. Jesus disse para os religiosos fariseus: não podeis amar, não podeis servir a 2 senhores. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Então, no final, no capítulo 13 do Apocalipse, a pessoa vai ter que escolher entre Mamon e Deus. Ou você vai escolher o Mamon, você vai escolher o dinheiro, você vai escolher as coisas materiais, ou você vai escolher a Deus. Então, e essas coisas materiais serão adquiridos através da marca do anticristo, que é a marca do controle mundial. Isso significa receber mamon, e para você fazer isso significa que você vai ter que adorar o anticristo. Porque quem não adorar o anticristo, quem não tiver a marca da besta, não vai poder nem comprar e nem vender. Este é o papel do falso profeta. Este era o papel do José lá no Egito. Levar todas as pessoas a se venderem como escravos para Faraó, para ser de Faraó, para Faraó ser o dono dessas vidas. E assim vai ser o anticristo, porque o primeiro sonho de José não representa Jesus como governante de Israel, mas representa o anticristo. Eu já falei isso no estudo passado, que as pessoas não gostaram de ouvir porque nunca ouviram uma revelação dessa sobre a vida de José. Mas esses 2 sonhos representam estas 2 partes. Então, só que o falso profeta exercerá mais o lado do controle das pessoas através da religião. Pois se essas pessoas não se curvarem ao anticristo, eles também não farão parte do governo, nem terão direito a nada desta terra, não terão direito a mamon, não terão direito a dinheiro digital, que vai ser, não terão direito a comida, a casa, a água, nada. Então, não vai ter direito a mamon. Então, você vai ter que escolher entre mamon e Deus. E Jesus disse que não se pode servir a 2 senhores. Ou você escolhe o mamon, que é o dinheiro, que é as coisas do mundo,
ou você escolhe Deus. Então, aqueles que escolhem Mamon vão ter a marca da besta, e a marca significa adoração a Satanás. É a parte religiosa. E quem rejeitar será inimigo do governo e será perseguido. E se tornarão inimigos do governo mundial, né? Se não tiver a marca, se não se curvarem a Satanás. E serão odiados e perseguidos em todo o mundo. Aí você pode ver isso em Mateus 24:9, Apocalipse 11:18 e Apocalipse 12:13. Você pode ler lá que você vai ver isso aí. Já o segundo sonho de José nos fala do governo de Jesus neste mundo. O primeiro sonho de José fala do governo do anticristo se passando por Jesus, se passando, dizendo que é Jesus. Mas o segundo sonho de José é o próprio Jesus governando este mundo. Em Gênesis 37:9, José vê no céu um sinal. José vê o sol, a lua e 11 estrelas. No primeiro sonho de José, José conta o seu sonho somente para os seus irmãos, mas o segundo sonho José conta para os seus irmãos e para o seu pai, não é? Então José conta para a família, né? Para toda a família. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti na terra, em terra? Então, quando José conta o seu segundo sonho para o seu pai e seus irmãos, logo foi repreendido por seu pai. E Jacó logo teve a interpretação do sonho de José. Então, o primeiro sonho que interpretou foi os irmãos de José. Mas o segundo sonho que interpretou foi o próprio Jacó, né? Jacó disse para José: porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Então Jacó aqui fez uma pergunta, né? E ali era também uma repreensão. Preste atenção neste sonho de José. José sonha com o sol, representando Jacó. E Jacó diz: eu, tua mãe e teus irmãos. Ele, sol. A mãe de José, Raquel, lua. E os irmãos de José, as estrelas, né? Então José sonha com o sol, né? Representando Jacó. A lua representando Raquel. E as estrelas representando os irmãos de José. E José também sonhou com 11 estrelas, né, que representavam os seus irmãos, representava as tribos de Judá. Então, Jacó representando toda a nação. E Jacó, Jesus, né, naquela luta com Jacó, mudou o nome dele. E Deus também mudou o nome dele para Israel. Então, Jacó representa Israel. Então, o sol representava Israel, a nação de Israel, toda a nação de Israel. Raquel representava o reino ou a casa de Judá, somente uma tribo. Raquel representava apenas uma tribo, a tribo de Judá. E os 11 irmãos representando a casa de Israel, representava os samaritanos, representava as 11 tribos de Israel. E José representava Jesus. Então, Raquel representando a casa de Judá, as 11 estrelas representando a casa de Israel, que é a igreja, e o sol representando Jacó, e José representando Jesus. Então preste atenção, esta revelação, né, da palavra de Deus. Agora vamos prestar atenção em Gênesis 22. Em Gênesis 22, do 17 ao 18, nos diz o seguinte. Gênesis 22, 17 ao 18, nos diz assim.
Deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então, aqui no versículo 17, do 17 ao 18 de Gênesis 22, Deus promete a Abraão duas descendências. Preste atenção. Ele diz: a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia do mar. Então, duas descendências. Uma descendência seria como as estrelas dos céus e a outra descendência seria como a areia do mar. Então, uma dessas descendências seria como as estrelas dos céus e a outra como a areia do mar. A descendência que seria como a areia do mar seria a descendência que veio apenas da carne e do sangue de Abraão. A descendência que veio deste mundo e que não tem o Pai eterno como pai, e sim o diabo. Então, a descendência que veio da areia do mar significa a descendência que veio da terra, que veio da carne e do sangue de Abraão, que não tem a fé de Abraão. Aqui Jesus fala dessa descendência. Aqui em João, capítulo 8, os versos do 30 e do versículo 30 e do 37 ao 47, Jesus fala. Versículo 33 diz assim, Jesus diz assim: responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Então aqui Jesus estava dizendo para aqueles judeus: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eles disseram: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Aí o versículo 37, Jesus diz assim: bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Então Jesus está dizendo para aqueles judeus que eles eram descendentes de Abraão por parte do sangue. Contudo, eles não criam em Jesus. Contudo, a palavra de Jesus não estava entrando dentro do coração deles. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me. Quer dizer, vocês são descendência de Abraão por parte da carne e do sangue. E vocês procuram matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Então, a minha palavra, a minha verdade, a minha lei não entra em vós. Vocês não querem ela, por isso vocês querem me matar. E Jesus continua, versículo 38. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Jesus está dizendo: eu falo aquilo que vi do meu Pai, e vocês fazem o que vocês têm visto do Pai de vocês. E quem é o Pai deles? Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, farias as obras de Abraão.
Aqui Jesus já está falando da área espiritual. Se fosses filhos de Abraão, se fosses filhos de Deus, Abraão aqui é Deus, se verdadeiramente vocês fossem filhos de Deus, vocês faziam a obra de Deus, vocês obedeceriam a Deus. Se vocês fossem filhos, descendência de Abraão, do Abraão pela fé, vocês faziam o que Abraão fez. Se vocês fossem filhos de Deus, vocês faziam o que Deus quer que vocês façam. Então Jesus continua. Se fosses filho de Abraão, farias as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isto. Então o Abraão humano não fez isto. O Abraão humano não me perseguiu. O Abraão humano creu em mim. Mas vocês não creem. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos da fornicação. Temos um pai que é Deus. Então, Jesus disse, vocês estão fazendo a obra do pai de vocês. Quem era o pai que Jesus estava falando? O próprio diabo. E eles estão dizendo, nós não somos nascidos da fornicação. Temos um pai que é Deus. Temos um pai que é Deus. Eles dizem que são filhos de Deus, mas Jesus disse que eles não são filhos de Deus, porque eles não estão fazendo a obra de Deus. Continuando aqui. Disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Jesus está dizendo que aqueles homens não eram filhos de Deus, mesmo sendo descendência de Abraão, descendência que veio da carne e do sangue. Mas eles não eram filhos de Deus, eles não eram filhos do Abraão espiritual. Por quê? Porque eles odiavam Jesus, eles queriam matar Jesus. E os filhos do Abraão espiritual, os filhos que vieram da fé do Abraão terreno, eles amam a Deus, eles amam a Jesus, eles não querem matar Jesus, mas aqueles homens queriam. Jesus continua, porque não entendeis a minha linguagem, por não poderdes ouvir a minha palavra. Eles não podiam ouvir a palavra de Jesus, porque eles odiavam Jesus. Não, eles não iriam nunca obedecer a palavra de Jesus. Então, versículo 44. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Mais uma vez, Jesus diz de quem eles são filhos. Então, aqui nós estamos vendo as duas descendências de Abraão. A descendência que veio da carne e do sangue. A descendência que veio deste mundo caído. A descendência que não quer o espiritual. A descendência que quer apenas o que é terreno. E aqui Jesus estava falando. Aqui em João, capítulo 1, os versículos, o versículo 10, do 10 ao 12, nos diz o seguinte, né? Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, Jesus, ele estava no mundo, mas o mundo não recebeu. O mundo não recebe Jesus. Ele veio para o que era seu, para os judeus, para o seu povo, o Israel daquele tempo. Porque os samaritanos não eram considerados mais povo de Deus, era só os judeus. Então, os judeus eram o Israel daquele tempo. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Eles também não quiseram, eles não creram. Então, Jesus está combatendo aqui os judeus em João 8, do 37, aliás, do 31 em diante, né?
E aqui Jesus está dizendo: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, todo aquele que recebe Jesus como seu Salvador e Senhor, crendo nele, esse é o Filho de Deus. E Jesus estava dizendo para aqueles judeus: vocês não são filhos de Deus, porque vocês não creem em mim. Vocês não me recebem, vocês querem me matar. E aqui no versículo 13, Jesus diz, 13 de João 1, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, quem são os filhos de Deus? Quem é a descendência que veio do céu? A descendência de Abraão, que é como as estrelas do céu. São todos aqueles que recebem Jesus como seu Salvador. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crêem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, estes é que são os filhos de Deus, estes é que são os verdadeiros, a verdadeira descendência de Abraão. Esta é a verdadeira Israel de Deus, é a verdadeira Israel espiritual, porque a outra Israel, a Israel que veio da carne e do sangue de Abraão, que veio da vontade do homem, esta Israel é a Israel que ama e adora a Satanás. E como Jesus disse no versículo de João 8, 44, Jesus disse que eles querem fazer a vontade do pai deles, né? Ele diz assim: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, Jesus está dizendo aqui que aqueles judeus não eram da descendência do Abraão espiritual, e sim do Abraão da terreno, né, que veio da carne e do sangue, que veio da vontade sexual do homem. O primeiro sonho de José é o falso Messias governando o Israel terreno, que serve o diabo e rejeita Jesus. Então, o primeiro sonho de José, lá no campo, cuidando da terra, colhendo os molhos, né? Os irmãos dele adorando ele, ali representa o falso profeta e o falso Messias governante, não é, mundial, o anticristo, governando este mundo, governando Israel, governando todas as nações, se dizendo seu Cristo, mas que é somente uma fraude, é uma mentira. Então, o primeiro sonho de José representa os descendentes de Abraão que vieram da carne e do sangue, da vontade do homem, fazendo a vontade de Satanás, porque não vieram da fé de Abraão, mas sim somente da carne e do sangue. O primeiro sonho de José é o falso Messias governante, né, mundial, de Israel, governando a Israel terrena, que serve o diabo e rejeita Jesus. Então, esse sonho representa esse Israel terreno com seu governante terreno, dizendo que é Jesus. Ali José está representando, né? Ali é como se ele estivesse dizendo que José era esse falso profeta, esse anticristo era José, e estava o adorando. É o terreno, é o carnal, é o sem Deus, é o governo do anticristo. A segunda descendência de Abraão é como as estrelas do céu,
Aqui em Gênesis 15, 5 e 22, 17, nós já lemos. Esta descendência de Abraão é a descendência que abençoou todas as famílias da terra com a pregação do Evangelho de Jesus, o verdadeiro Filho de Deus. Então, quem é a verdadeira descendência de Abraão? São todos aqueles que crê no mesmo Deus que Abraão creu. São os que têm Jesus como seu Salvador. São aqueles que já o receberam como seu Salvador e Senhor e estão crendo nele e ama ele, ama. Então estes são o verdadeiro Israel de Deus. E estes Deus comparou como as estrelas dos céus, porque o reino de Deus é no céu, não é na terra, não é embaixo. Então, por isso, José teve este sonho. O sol, a lua e as estrelas. Ali representa todo o Israel de Deus, adorando o seu Deus, o seu verdadeiro Deus. Mas os molhos, adorando José, representa o Israel terreno, sendo dominado pelo falso profeta e o anticristo, governando este mundo e recebendo dos moradores de Israel, do Israel terreno, que gosta de fazer a vontade do diabo, recebendo dessas pessoas esta adoração. Então, continuando, né? Pois esta descendência veio da fé de Abraão. Quem? Aqueles que Deus comparou com as estrelas dos céus. Então, estes veio da fé de Abraão, no Deus Criador. E é esta descendência que voltará para o Pai Eterno. É esta descendência de Abraão que veio da fé de Abraão, que é espiritual, que crê em Jesus, é o Israel espiritual. Estes são os que irão para o céu em breve com Jesus. Esta é a descendência que Deus comparou com as estrelas do céu. Portanto, o primeiro sonho de José fala da terra, Gênesis 37, do 6 ao 7. Da descendência terrena de Abraão, Gênesis 22, 17. E que é governada pelo diabo, pelo anticristo, João 8, 44. Já o segundo sonho de José fala da descendência de Abraão, que veio do céu, pois veio da fé de Abraão em Deus, é comparada com as estrelas dos céus. O segundo sonho de José fala de Israel, do Israel espiritual, que como Abraão faz a vontade do Pai eterno. João 8, 39. Vou ler bem aqui João mais uma vez. João, capítulo 8, versículos do 39 ao 44. Mais uma vez para a gente fixar bem isso na nossa cabeça. Diz assim, 39. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosses filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Jesus está dizendo: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. Então, a descendência de Abraão, que veio da fé dele, são aqueles que fazem a vontade de Deus, a vontade do Abraão espiritual, porque esse Abraão que Jesus está falando nesse verso é Deus. Ele diz: se fosses filhos de Abraão, se fosses filhos de Deus, farias as obras de Deus. Jesus disse que ele fazia as obras de Deus. Então ele está dizendo: se vocês fossem filhos de Deus, de Abraão, de Deus,
farias as obras de Deus. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isto. Então vocês querem matar, vocês não são filhos de Deus, coisa nenhuma, vocês não são filhos de Abraão, do Abraão que ama a Deus, que crê em Deus, vocês não são filhos dele, ele nunca fez isso. Então Jesus está dizendo no versículo 44, vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os seus desejos, os desejos de vosso pai. Então Jesus diz a quem aquele povo carnal pertencia. Então Abraão tinha duas descendências. A descendência terrena, que não quer Deus, que não quer obedecer a Deus, que odeia Jesus, que não se achega a Jesus. Jesus diz, e o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Os que praticam a iniquidade, os que praticam o pecado, eles não vêm para a luz, para não serem reveladas suas obras. Então, essas pessoas são a descendência carnal de Abraão. É a Israel terrena caída no pecado. E estas pessoas não irão para o céu porque não fazem parte da Israel espiritual. Então existe a nossa carne e o nosso espírito. Se você ainda não é espiritual é porque você é carnal. E se você é carnal, você não vai herdar o reino de Deus, porque carne e sangue não herdarão o reino de Deus, somente aquele que já é espiritual, aquele que já tem Deus guiando a sua vida. Então, continuando. E é esta Israel, representada no segundo sonho de José, que Jesus irá governar e receber dela toda adoração. Como no sonho de José recebeu, Recebeu a adoração do sol, da lua e das estrelas. Aí representa todo Israel. Então, este segundo sonho de José só se cumprirá totalmente em Mateus 24, 29 ao 31, quando Jesus vier nas nuvens. Então, aqui em Mateus 24, 30, 29, 30 até o 31, nos diz assim: E não o perceberam até que veio... Mateus 24, do 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então, é só nesse tempo, quando Jesus voltar para esta terra, para governar esta terra novamente. Aliás, primeira vez ele não veio para governar a terra, ele veio para ser o sacrifício para nos libertar, tanto o ser humano como todo o planeta Terra, das mãos do diabo. A segunda vez ele virá para assumir o controle de todo o mundo, de toda a Terra. Aqui também no Apocalipse 19, do 11 ao 21, Jesus está vindo com poder e muita glória para assumir o governo deste mundo. Então será neste tempo que o segundo sonho de José será totalmente realizado, completo, Então, Jesus virá do mundo espiritual para este mundo terreno, juntamente com a sua igreja, para guerrear contra o
o príncipe, né, deste mundo, os principados, porque cada nação tem o seu principado, mas o principal será o anticristo e a sua descendência. Quem é a descendência do príncipe deste mundo? É a descendência maligna, é a descendência carnal, é a descendência que rejeita Jesus. Então Jesus vem para guerrear com esta descendência e com o seu príncipe, com Satanás, para tirar dele o governo que Adão havia entregue nas mãos dele, e que Jesus, com o seu sangue, com a sua morte, derramou o seu sangue para comprar para si novamente todo o poder e autoridade de ter a terra e as pessoas novamente em suas mãos. E então Jesus já pagou o preço. Agora Jesus vem para assumir o governo deste mundo e destronar Satanás e toda a sua descendência maligna, maldita. A Israel terrena será destruída e nunca mais será achada. Assim como um anjo forte levantou uma como grande pedra de moinha e lançou-a no mar, assim será esta Israel terrena, que tem levado muitas pessoas a se desviarem do Pai eterno. E você pode ler isso no Apocalipse 18, do 21 ao 24. Então, esta Israel terrena, ela será lançada fora da presença de Deus para nunca mais ser achada. Então existirá na terra somente a verdadeira Israel de Deus, governada por Jesus e seu povo. Então se cumprirá o segundo sonho de José. O segundo sonho de José é o sol representando toda a nação de Israel, a lua representando o reino ou a casa de Judá, e as 12 tribos representando todas as tribos, todo o povo de Israel, juntos adorando a Deus. Então, este segundo sonho de José se cumprirá completamente. E você está incluso neste sonho, neste segundo sonho, ou é no primeiro sonho? Seja bem-vindo, mimos de casa 7. Que o Senhor abençoe você. Nós já chegamos ao final desta live, deste estudo, mas você pode botar do começo e assistir. Então, que o Senhor nos abençoe, né? E mande esta live para frente, dê o seu bonzinho, compartilhe, ajude a levar mensagem de salvação, de edificação, de crescimento, de conhecimento, da revelação da palavra de Deus para outras pessoas. Nós já estamos no final dos últimos 7 anos e não há tempo mais a perder. O tempo está se esgotando. Já já a palavra de Deus será proibida em todo o mundo, principalmente no Brasil, e você vai desejar ouvir, vai querer ouvir um estudo desse e não vai ter mais oportunidade. Que o Senhor nos abençoe e até a próxima live. Continuarei na próxima live estes estudos.